Volta para o Futuro é um filme impressionante e ele é bom até os dias de hoje. É aquele tipo de filme que você pode assistir várias vezes e ainda vai continuar sendo incrível. É um exemplo de roteiro inteligente, personagens carismáticos e uma ideia simples, mas executada com perfeição. Mas por que esse filme é tão especial? Porque ele ainda continua relevante até hoje, mesmo com tanta evolução no cinema. A verdade é que De Volta para o Futuro não é só apenas uma aventura sobre um adolescente e um cientista maluco. A verdade é que De Volta para o Futuro vai muito mais além do que você imagina. Ele fala sobre escolhas e sobre como o passado pode influenciar o presente e como nossas atitudes hoje podem mudar completamente o nosso futuro. É uma história sobre aprendizado, amadurecimento e consequência, sobre entender quem você é olhando para quem veio antes de você. Cada cena tem um propósito, cada diálogo prepara algo para depois, nada está aqui por acaso. E hoje eu vou te contar a história completa desse clássico. E se você gosta desse tipo de vídeo, tá ligado que meu canal é pra você, né? Então não perca o seu tempo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, escreva aí nos comentários a sua opinião. O que você faria se tivesse uma máquina do tempo? Me siga no Instagram, é por lá que eu tenho mais contato com vocês, meu público. O link tá aí na descrição e no comentário fixado. Lançado no dia 25 de dezembro de 1985, produzido pela Amblin Entertainment e Universal Pictures, dirigido por Robert Zemeckis, e também dirigiu O Expresso Polar, Náufrago e Pinóquio de 2022. E nas avaliações ele tem uma porcentagem perfeita, tanto que no público, tanto que nas críticas. Agora fica confortável na cadeira, na cama ou no sofá, aproveita e pega alguma coisa para comer, porque hoje eu vou contar pra vocês a história completa do filme De Volta para o Futuro. E prepare-se e coloque a sua melhor roupa dos anos 80, porque a nossa viagem através do tempo começa agora. O filme já começa nos mostrando que o nosso protagonista sabe tocar guitarra. Admito que eu ri nessa cena aqui. O nome dele é Marty McFly, mas eu só vou chamar ele de McFly. E não confunda com McLovin. Alguém liga pro McFly e ele fala que eles têm que se encontrar às 1h15 de madrugada na frente de um shopping. E ele vai pra escola de skate. Chegando lá, a gente conhece a namorada dele, a Jennifer. Mas ela é irrelevante nesse filme, então vamos esquecer ela, só por enquanto. O McFly faz um teste pra tocar no baile da escola, mas ele não consegue passar. No meio da rua, aparece uma senhora pedindo uma moeda para salvar o relógio da torre, que parou de funcionar quando foi atingido por um raio há 30 anos atrás. O McFly dá uma moeda para a senhora e ela entrega um panfleto para ele. E lembra dessas informações, elas vão ser muito importantes daqui para frente. Chegando em casa, ele vê o carro do seu pai todo detonado, mas quem bateu o carro foi um cara chamado Biff, e ele é o supervisor do George, o pai do McFly. E o Biff faz o George de gato e sapato. Biff é um babaca com ele e o George deixa porque ele é frouxo. E conhecemos o resto da família do McFly, os seus irmãos Linda e Dave e sua mãe Lorraine, e ela conta como ela se apaixonou pelo George, e foi o pai dela que atropelou ele, e o pai dela levou ele para dentro de casa, e foi assim que eles se conheceram, e eles foram juntos para o baile. Eles se beijaram no baile, e foi assim que eles se apaixonaram. E o McFly vai lá encontrar o doutor. E aqui temos o vislumbre do carro mais icônico dos cinemas. E aqui conhecemos o Dr. Emmett Brown, mas eu vou chamar ele só de doutor. Ele conta que o carro é uma máquina no tempo, e o nome do carro é DeLorean. E ele faz um teste na máquina do tempo com o cachorro dele chamado Einstein. E a experiência é um sucesso. A máquina do tempo funciona. E o doutor
explica como funciona. Primeiro, você tem que ligar os circuitos do tempo. O primeiro relógio mostra aonde você vai, o segundo mostra aonde você está e o terceiro mostra aonde você esteve. E com um teclado numérico, e você coloca o dia, o mês e o ano que você quer ir. E o doutor conta a história aonde ele escorregou, bateu a cabeça na pia e teve uma visão. E na visão dele tinha o capacitor de fluxo. É com esse capacitor de fluxo que faz a viagem do tempo ser possível. Mas tem um pequeno problema. Digamos que o combustível que faz a máquina funcionar é plutônio. O plutônio é a única fonte de energia que faz o carro atingir uma certa velocidade para conseguir viajar no tempo. E o doutor conta que ele roubou esse plutônio de uns caras que queria fazer uma bomba. E eles recarregam o carro com um plutônio. Uma carga, uma viagem. Então, ele precisa de um plutônio para ir e um plutônio para voltar. E quando eles vão pegar o outro plutônio, e os caras que o doutor roubou o plutônio aparecem. Eles atiram no doutor e o doutor morre. E eles começam a atirar no McFly. Mas ele entra no carro para fugir e sem querer ele acaba viajando no tempo. Para 1955. Para 30 anos do passado. Ele tenta ligar o carro, mas não funciona. Então ele guarda o carro e ele vai para Hill Valley e ele olha ao redor e tá tudo muito diferente. Ele entra em uma lanchonete e acaba encontrando o pai dele, o George do passado, já sofrendo na mão do Biff. Então, como podemos perceber, ele sempre foi feito de trouxa pelo Biff. E depois disso, o McFly acaba encontrando o George de novo e ele acaba percebendo que o George está espanhando alguém pela janela. Mas o George tropeça e acaba caindo da árvore, e o McFly empurra o George para fora da pista e ele acaba sendo atropelado, e o McFly acaba desmaiando. Ele acaba acordando em um quarto de uma garota, mas o que ele não esperava é que essa garota não é nada mais nada menos que a mãe dele, do passado. E acontece essa piada aqui. Eu nunca tinha visto uma cueca roxa, Calvin. Calvin? Por que você está me chamando de Calvin? Ah, é o seu nome, não é? Calvin Klein. Eu confesso que eu ri muito nessa piada. Ele tá sem tempo, então ele sai de lá e vai atrás do doutor, já que o doutor tá vivo no passado. Ele encontra o doutor e começa a contar tudo o que aconteceu pra ele, mas o doutor acaba não acreditando nessa história. Então o McFly conta como o doutor teve a revelação da viagem no tempo, e assim o doutor acredita em tudo. E o McFly leva o doutor para ver a máquina do tempo, e assim o doutor tá decidido a ajudar o McFly. O McFly acaba mostrando as gravações que eles fizeram no futuro, contando como a máquina no tempo funciona. Infelizmente, eles não têm um recurso necessário para fazer a máquina do tempo funcionar, que é o plutônio. Porém, eles têm uma ideia. No panfleto aonde aquela senhora deu pro McFly no futuro, mostra a data exata que o raio vai cair no relógio da torre. E eles vão usar esse raio como combustível para levar o McFly de volta para o futuro. Ótimo, problema resolvido, né? Bom, só que não. Lembra que o McFly interagiu com seu pai e sua mãe? Então, regra básica de viagem no tempo: nunca interaja com seus pais. E agora que o McFly fez isso, ele corre um grande risco de desaparecer ou nunca existir. Ele olha para a foto dos irmãos dele e ele acaba percebendo que o irmão mais velho dele está simplesmente desaparecendo. Lembra que a mãe dele contou como ela conheceu o pai dele? Então, foi o George que foi atropelado. Mas quem foi atropelado agora foi o McFly. Ou seja, sabe o que isso quer dizer? Que a Lorraine, a mãe, está apaixonada pelo próprio filho, o McFly. Agora, o McFly tem a missão de fazer o George e a Lorraine, seus pais, irem para o baile e se beijarem, e assim salvar sua própria existência e a dos irmãos. E o McFly vai falar com o George, e aqui a gente descobre que o George gosta de escrever histórias de ficção científica, mas ele nunca mostrou essa história pra ninguém. E o McFly tenta convencer o George a chamar a Lorraine para o baile, mas ele é muito inseguro e não tem nem um pouco de confiança, então ele não vai querer
chamar Lorraine para o baile. Mas o McFly tem uma ideia de se fantasiar e se passar por um alienígena para convencer o George a chamar Lorraine para o baile. E como o George é fã e gosta muito de ficção científica, ele acaba acreditando e aceita. E quando ele vai se declarar para Lorraine, o Biff aparece e atrapalha tudo. Mas o McFly se intromete, derruba o Biff e acaba dando um soco nele. E ele começa a correr e o Biff vai atrás dele e acontece uma perseguição generalizada. Ele consegue um skate de madeira improvisado e começa a despistar o Biff. Acaba rolando uma confusão, mas o McFly consegue dar um jeito e o Biff acaba batendo o carro dele em um caminhão de esterco. Voltando para casa do doutor, ele explica como vai funcionar a viagem no tempo. Ele vai colocar um cabo no relógio da torre que vai até 2 postes na rua e quando o raio cair, o McFly vai passar por baixo com o carro, com um cabo carregado com um raio e pronto, ele volta pro futuro. E do nada a Lorraine aparece lá e acaba convidando o McFly para o baile e ele acaba aceitando. E ele vai falar com o George e conta todo o plano dele, que é pra ele ficar junto com a Lorraine. E o doutor e o McFly começam a montar tudo para a viagem no tempo, mas o McFly acaba lembrando que infelizmente o doutor acaba morrendo. Então ele escreve uma carta para o doutor ler só no dia certo. Agora o McFly vai pro baile e leva a Lorraine e eles estacionam e ficam no carro. O McFly começa a ficar muito nervoso e a mãe dele acaba dando um beijo nele. E na hora ela percebe que tem uma coisa errada e o Biff acaba aparecendo bem na hora também. E ele fica no carro com a Lorraine. Os amigos do Biff acabam prendendo o McFly dentro de um porta-mala. Aí o George aparece no momento perfeito. Ele enfrenta o Biff, dando um soco nele tão forte que faz o Biff desmaiar. Ele salva a Lorraine e leva ela para o baile. Enquanto isso, o guitarrista da banda acaba cortando a mão quando foi libertar o McFly do porta-mala. Mas ainda não acabou. Falta eles ainda se beijarem. E já que o guitarrista machucou a mão, quem vai tocar a guitarra vai ser o McFly. E eles finalmente se beijam. E os irmãos dele voltam a aparecer na foto. O que significa que o plano funcionou. Agora o McFly vai realizar o sonho dele, que é tocar no baile. Olha, eu queria muito colocar a música original aqui, mas tá ligado como é que é o YouTube, né? Então eu vou colocar um instrumental de guitarra aqui para pelo menos simular a música. Quando ele vai embora, ele encontra o George e a Lorraine juntos e se dando super bem. Ele sai de lá e vai encontrar o doutor. E agora, depois de tudo isso, chegamos ao último momento do filme, aonde a viagem do tempo vai acontecer. O doutor coloca o tempo exato aonde ele vai e depois rola uma despedida muito emocionante. Mas o doutor acaba descobrindo a carta e acaba rasgando, já que ele não pode saber nada do futuro. O McFly tenta contar pro doutor e ele vai morrer no futuro, mas a tempestade fica mais forte e o raio já tá quase chegando. Então ele se apressa e arruma o carro e o raio atinge o relógio da torre, passa o raio nos fios e pega no carro e o McFly volta pro futuro. E ele volta exatamente na hora em que os terroristas vão atrás do doutor. Ele acaba vendo o doutor sendo baleado de novo e ele mesmo no passado indo para o futuro. Ele vai até o doutor e o doutor está vivo, porque ele conseguiu consertar a carta e ler o que estava escrito. E o doutor deixa o McFly na casa dele e ele se despede novamente e o doutor vai para o futuro. No dia seguinte, o McFly encontra seus irmãos bem e seus pais ótimos.
E o Biff agora é o faz-tudo do George. E o George conseguiu escrever o seu livro de ficção científica e o livro dele é um sucesso. E ele encontra Jennifer. Mas um reencontro é interrompido porque o doutor aparece vindo do futuro dizendo que aconteceu um problema no futuro. E os filhos dele estão com problema. E eles têm que voltar para o futuro para resolver. E agora o DeLorean não funciona mais com plutônio, mas sim com coisas orgânicas e materiais. E agora o DeLorean simplesmente voa. E temos essa ótima cena que finaliza o filme. Agora, vamos para as considerações finais. De Volta para o Futuro é um filme que fez parte da minha infância, mas eu tinha esquecido do porquê eu gostava desse filme. Então, eu decidi reassistir e acabei lembrando do porquê eu gostava. Ele passa um ensinamento em que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas e com as pessoas que a gente resolve manter na nossa vida no presente, porque no futuro possa ser uma péssima escolha e pode acabar acarretando em um futuro em que você não vai estar feliz e satisfeito de viver nele. E eu gosto muito dessa mensagem que faz a gente lembrar que não existe destino, não existe nada estabelecido no universo, é você que constrói o seu futuro, é você que escreve o seu destino. O CGI de antigamente não era muito bom, mas eu tenho que confessar que é um trabalho incrível e dá pra perceber que foi feito com carinho. O roteiro é muito amarradinho e muito bem escrito. Uma coisa que acontece em uma cena se conecta com outra cena, o lance do panfleto, que foi o panfleto que foi responsável do McFly conseguir voltar pro futuro. Nada nesse filme é jogado pro ar, tudo é bem amarradinho e não tem nenhuma ponta solta. E cada personagem tem seu destaque. E bom, eu não tenho outra opção a não ser dar um merecidíssimo 10 para De Volta pro Futuro, e vocês podem aguardar que eu vou fazer o vídeo do De Volta pro Futuro 2 e o De Volta pro Futuro 3. E se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer, né? Se inscreve aqui no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e me siga no Instagram para ficar por dentro sobre o que acontece aqui nos bastidores. E fique à vontade para assistir os outros vídeos aqui no canal. Tenho certeza que você vai gostar. É isso, até a próxima.